Bem-vindo a mais uma jornada fascinante pelo universo de mistérios e segredos que desafiam o entendimento humano. Prepare-se para embarcar numa viagem surpreendente, onde cada descoberta nos leva a novas questões. Hoje, vamos explorar os 10 mistérios mais enigmáticos do mundo e do universo. O que você verá aqui são segredos que têm intrigado cientistas, historiadores e até mesmo astrônomos. Estes mistérios, assim como fenômenos paranormais, são temas que fascinam e intrigam qualquer curioso. Se você é um amante do desconhecido e deseja mais vídeos como este, deixe sua opinião nos comentários. Lembre-se, este vídeo é uma pequena janela para a vastidão impressionante que nos rodeia. Agora, acomode-se, apague as luzes e vamos mergulhar nessas histórias extraordinárias. Nosso primeiro mistério de hoje é o enigmático tesouro do pergaminho de cobre. Este artefato milenar, descoberto em 1952 em Qumran, próximo ao Mar Morto, é uma relíquia que desafia a compreensão até os dias atuais. Ao lado dos famosos manuscritos do Mar Morto, o pergaminho de cobre destacou-se por sua natureza peculiar, escrito em metal, e pelo conteúdo impressionante que carrega. Estima-se que ele tenha mais de 2000 anos, datando de um período em que o Império Romano dominava a região. Os estudiosos que se debruçaram sobre suas palavras acreditam que o pergaminho revela a localização de tesouros inimagináveis, com vastas quantidades de ouro e prata enterradas em algum lugar do Oriente Médio. Mesmo com tantas teorias e expedições ao longo dos anos, o verdadeiro destino dessas riquezas permanece um mistério. Especula-se que o tesouro do pergaminho de cobre foi escondido pelos antigos moradores de Qumran como uma tentativa de impedir que o ouro e a prata caíssem nas mãos dos romanos. A estratégia parecia clara de enterrar as riquezas antes que o império se apoderasse delas. No entanto, o verdadeiro enigma reside no conteúdo do pergaminho, que até hoje desafia os especialistas. Embora muitos tenham tentado decifrá-lo, a localização exata do tesouro permanece oculta, assim como o significado por trás das palavras gravadas no metal. A única certeza que resta é que este mistério milenar continua a instigar a imaginação dos que ousam desvendar os segredos do passado. Agora, vamos nos afastar dos tesouros terrestres e olhar para o céu, onde um fenômeno raro e deslumbrante ocorre, das nuvens de arco-íris. Embora não seja propriamente um mistério sem solução, sua aparição evoca um misto de surpresa e admiração. Essas formações meteorológicas raras, quando observadas, costumam despertar sensações de algo sobrenatural, como se um evento fora do comum estivesse prestes a acontecer. Um exemplo famoso foi registrado na cidade de Aikou, na China, deixando a internet em choque com sua beleza espetacular. Algumas pessoas chegaram a acreditar que a aparição das nuvens multicoloridas poderia ser um presságio do fim dos tempos ou, talvez, a abertura de um portal para outra dimensão. No entanto, a ciência nos traz uma explicação simples e fascinante. O fenômeno é resultado da iridescência de nuvem, um efeito óptico atmosférico que ocorre quando gotículas de água ou cristais de gelo dispersam a luz ao seu redor. Diferente de um arco-íris comum, as cores das nuvens iridescentes são mais intensas e vibrantes, com uma duração tão curta que poucos ao redor do mundo têm a sorte de testemunhar tal maravilha. Imagine observar fenômenos incríveis como as nuvens de arco-íris no céu, onde cada uma parece mais espetacular que a outra, como aquela registrada na China. Mas, agora, vamos nos afastar das maravilhas atmosféricas e embarcar numa pergunta ainda mais intrigante: e como o universo acabará? Segundo os cientistas, o fim do universo pode acontecer de 3 formas principais: o Grande Frio, ou Big Chill, o Grande Colapso, ou Big Crunch, ou o Grande Rasgo, ou Big Rip. Esses cenários são teorias que buscam prever como o universo, que começou com o Big Bang, pode um dia chegar ao fim. No caso do Grande Frio, o universo continuaria a se expandir lentamente, movido pelas misteriosas forças da energia escura. Nesse cenário, a expansão seria tão vasta que as estrelas acabariam morrendo, os planetas esfriariam até atingirem o zero absoluto, e tudo no cosmos se tornaria um lugar inóspito e congelado, com temperaturas atingindo incríveis menos 273,15 graus Celsius. Por outro lado, o grande colapso seria como um espelho invertido do Big Bang. Se a energia escura não for forte o suficiente para manter o universo em expansão, a gravidade prevaleceria e tudo colapsaria de volta em um único ponto denso, encerrando o cosmos em uma singularidade. O terceiro cenário, o Grande Rasgo, pinta uma imagem ainda mais caótica. Nesse caso, a energia escura dominaria de tal forma que destruiria todas as galáxias, estrelas e até mesmo os átomos, rasgando literalmente o universo em pedaços. Apesar dessas hipóteses catastróficas, a verdade é que ninguém sabe exatamente qual será o destino final do universo, ou quando isso acontecerá. Essas incertezas apenas reforçam a importância de valorizar o presente, pois o futuro, assim como o universo, é incerto. Aproveite cada momento, porque não sabemos quando, ou como, o fim virá. Nosso próximo destino nos leva ao misterioso sítio arqueológico conhecido como a Pompeia Escocesa. Ao contrário de monumentos como as pirâmides de Gizé ou Stonehenge, o pequeno vilarejo neolítico de Skara Brae, localizado nas Ilhas Órcades, na Escócia, é pouco conhecido, embora seja ainda mais antigo do que esses grandes ícones da história. O que torna Skara Brae tão fascinante é a maneira como foi redescoberto.
Em 1850, uma poderosa tempestade atingiu a Escócia, deixando um rastro de destruição e resultando na morte de mais de 200 pessoas. No entanto, ao passar, a tempestade revelou um segredo adormecido por milênios. Nas margens do continente das Órcades, a força do vento e das marés expôs as ruínas de um antigo assentamento. Várias pequenas casas, escondidas sob a areia e o solo, foram desenterradas, revelando a existência de um vilarejo incrivelmente preservado. As primeiras tentativas de exploração, feitas de maneira rudimentar, logo foram abandonadas, e o local permaneceu esquecido até 1925, quando outra tempestade causou danos adicionais às estruturas. Durante os esforços para proteger o sítio arqueológico das agressões do mar, uma muralha foi erguida, revelando ainda mais casas escondidas sob a areia. Essas habitações possuem um design surpreendentemente uniforme, em cada uma delas tem uma única sala central, equipada com uma lareira e camas posicionadas em cada lado da sala. Inicialmente, acreditava-se que essas casas eram simples e primitivas, mas com o avanço das escavações, os arqueólogos descobriram detalhes impressionantes que mostram que a comunidade que ali viveu tinha um nível de sofisticação notável para a sua época. Inicialmente, os estudiosos acreditavam que Skara-Brae havia sido ocupado durante a Idade do Ferro, mas a chegada do método de datação por radiocarbono na década de 1970 mudou completamente essa percepção. As novas evidências sugeriram que o local é muito mais antigo do que se imaginava. As primeiras residências de Skara-Brae datam de cerca de 3180 a.C., e o assentamento foi habitado por mais de 600 anos, o que coloca sua origem no período Neolítico. Essa descoberta o transformou no melhor exemplo de um assentamento humano neolítico preservado no norte da Europa, com artefatos e estruturas que permanecem incrivelmente intactos, oferecendo um vislumbre sem precedentes da vida antiga. Uma das grandes questões em torno de Skara-Brae é o que aconteceu com seus habitantes. Por que, após mais de 6 séculos, eles abandonaram o vilarejo, deixando para trás muitos de seus pertences? Há teorias que sugerem que a comunidade fugiu em meio a um desastre natural, evocando imagens sombrias do que ocorreu com Pompeia durante a erupção do Vesúvio. Essa comparação com o vilarejo romano em ruínas rendeu a Skara-Brae o apelido de Pompeia escocesa. No entanto, a verdade sobre o motivo da evacuação continua a ser um mistério. A explicação mais aceita é que, ao longo do tempo, o vilarejo foi gradualmente enterrado pelas dunas de areia, até que as casas foram completamente engolidas pelo terreno. Hoje, Skara-Brae enfrenta outro perigo iminente, da erosão causada pelo oceano próximo. As margens estão lentamente avançando sobre o local, ameaçando enterrar novamente essa janela para o passado antigo. A pergunta que resta é por quanto tempo ainda poderemos explorar e aprender com esse extraordinário assentamento antes que ele seja perdido para o mar. Agora imagine um mundo subaquático onde criaturas se camuflam com uma rapidez inacreditável, mudando de preto para transparente em um piscar de olhos. Uma dessas criaturas protagonizou um vídeo impressionante, mostrando uma lula de Recife que, em um instante, altera sua coloração completamente. Quando o vídeo surgiu pela primeira vez, muitos espectadores acreditaram que era falso, devido à rapidez e perfeição da mudança. No entanto, o vídeo foi verificado como autêntico e demonstra a incrível capacidade de adaptação da lula. Esses cefalópodes, que incluem polvos, lulas e sépias, são mestres em mudar de cor em questão de milissegundos, uma habilidade que eles utilizam tanto para comunicação quanto para proteção. A lula que aparece no vídeo provavelmente mudou de cor em resposta ao medo ou a uma ameaça iminente. Os cefalópodes são capazes de transformar sua aparência em apenas 200 milissegundos para se esconder de predadores, confundir caçadores ou mesmo para se comunicar com outras lulas. Além disso, essa habilidade é usada também em rituais de acasalamento. Nesse caso específico, a mudança drástica de preto para transparente sugere uma tentativa de se camuflar rapidamente ao perceber algum tipo de perigo próximo. Agora, viajemos para a província de Sichuan, na China, onde um mistério arqueológico surpreendente emerge do desaparecimento da civilização de Sanxingdui. Em 1929, um fazendeiro descobriu, acidentalmente, uma vasta coleção de artefatos de jade e pedra enquanto trabalhava na manutenção de uma vala. Infelizmente, na época, escavações adicionais não foram realizadas, e muitos dos artefatos acabaram nas mãos de colecionadores privados. Somente em 1986, quando arqueólogos retornaram ao local, novas escavações trouxeram à tona 2 fossas cheias de tesouros da Idade do Bronze, como esculturas de bronze, presas de elefante e peças de jade. O grande mistério gira em torno de quem criou essas maravilhas. Os arqueólogos acreditam que os artefatos foram feitos pela antiga civilização de Sanxingdui, uma cultura misteriosa que floresceu há cerca de 3.000 a 2.800 anos atrás, antes de desaparecer abruptamente. No entanto, os detalhes de como essa civilização entrou em colapso e por que ela abandonou seus tesouros continuam a intrigar estudiosos e exploradores. Sabe-se que os habitantes de Sanxingdui viviam em uma cidade fortificada às margens do rio Minjiang. Contudo, o motivo pelo qual eles abandonaram o local, deixando para trás uma vasta quantidade de tesouros enterrados, permanece um enigma intrigante.
Uma das teorias mais aceitas é que um grande terremoto teria alterado o curso do rio, forçando os moradores a fugirem em busca de segurança. No entanto, como acontece com muitos eventos antigos, a verdadeira razão ainda é desconhecida, deixando esse mistério arqueológico sem solução definitiva. Agora, vamos para a ilha de Sumatra, na Indonésia, onde outro mistério persiste, a existência de uma criatura conhecida como Orang Pendek, ou o Homem Baixo. Sumatra, a maior ilha da Indonésia e a sexta maior do mundo, é um lugar de biodiversidade impressionante. No entanto, nas últimas décadas, quase metade de suas florestas tropicais foi destruída, e muitas espécies que antes vagavam livremente por essas terras estão à beira da extinção. Entre essas espécies ameaçadas pode estar o Orang Pendek, uma criatura que alguns acreditam ser um primata desconhecido que habita as florestas da ilha. Descrito como uma criatura de estatura ereta, com altura entre 1,20 a 1,50 metros, o Orang Pendek tem ombros largos, braços longos e musculosos, e seu corpo é coberto por uma pelagem negra ou marrom dourada. Testemunhas afirmam que ele possui uma crina que corre ao longo das costas, dando-lhe uma aparência quase mítica. Relatos de avistamentos remontam à década de 1920, sendo um dos mais famosos o de maio de 1927, quando um trabalhador de uma plantação holandesa, chamado Al Kramer, afirmou ter visto a criatura a apenas 10 metros de distância. Ele descreveu o Orang Pendek como tendo longos cabelos e pele escura, e depois de sua fuga, pequenas pegadas semelhantes às humanas foram encontradas. Naquele mesmo ano, houve outro incidente em que a criatura foi supostamente capturada em uma armadilha de tigre, mas conseguiu escapar, deixando um rastro de sangue. Esse rastro foi examinado pelo zoólogo H. Merman, que concluiu que não se tratava de um urso, gibão ou humano. O Orang Pendek é descrito como um primata de pequeno porte, porém incrivelmente forte, e, apesar dos numerosos relatos ao longo dos anos, sua existência continua sendo um dos grandes mistérios da ilha de Sumatra. O Orang Pendek é frequentemente descrito como semelhante a um gibão, mas com uma estrutura física muito mais robusta, o que leva muitos a acreditarem que ele seja um grande macaco ainda não descoberto, possivelmente relacionado ao orangotango. Embora os povos nativos de Sumatra não atribuam poderes sobrenaturais à criatura, eles têm um certo receio dela. Isso porque, apesar de não ser conhecido por ser agressivo, o Orang Pendek se defende jogando pedras e utilizando pedaços de madeira caso se sinta ameaçado. Nos dias de hoje, os avistamentos da criatura estão concentrados principalmente na região oeste da ilha, especialmente dentro e ao redor do Parque Nacional Kerinci-Seblat, uma área densa e pouco explorada. Se os zoólogos conseguirem comprovar a existência do Orang Pendek, essa descoberta seria não apenas extraordinária, mas também poderia revelar pistas valiosas sobre a evolução do bipedalismo, ajudando a entender melhor o caminho evolutivo que levou a nossa própria espécie. Agora, vamos desvendar o enigma em torno do destino da Arca da Aliança, um dos maiores mistérios religiosos da história. De acordo com a Bíblia, a Arca da Aliança era considerada a representação física do poder supremo e da presença de Deus. Construída como um baú de madeira coberto de ouro, a arca continha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos e foi mantida como o objeto mais sagrado do primeiro templo judaico em Jerusalém. No entanto, em 587 a.C., quando o templo foi destruído durante a invasão dos babilônios, a arca desapareceu sem deixar rastros. Desde então, sua localização exata permanece desconhecida, e muitas teorias e lendas surgiram ao longo dos séculos. Buscadores, tanto reais quanto fictícios, como no famoso filme de Steven Spielberg, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, tentaram desvendar o paradeiro da arca. Alguns relatos sugerem que ela foi levada para fora de Jerusalém antes da destruição do templo, enquanto outros acreditam que ela foi escondida em algum lugar secreto, onde permanece até hoje, aguardando para ser descoberta. Alguns acreditam que a Arca da Aliança foi levada para a Babilônia, enquanto outros sugerem que ela pode ter sido enterrada em algum lugar secreto em Jerusalém ou destruída junto com o primeiro templo. No entanto, a Etiópia sustenta uma versão diferente, e eles afirmam que a arca ainda reside na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, um templo da igreja ortodoxa etíope Tavaído, situado na cidade de Aksum, no norte do país. De acordo com a tradição etíope, a arca é guardada por um monge virgem, cuja vida é dedicada à sua proteção. Esse monge nunca deixa o local sagrado até sua morte, e ninguém mais tem permissão para entrar na câmara onde a arca supostamente repousa. Embora essa versão seja amplamente discutida, a autenticidade da arca nunca foi comprovada. Muitos acreditam que, se ela realmente existe, a relíquia, com mais de 3.000 anos de idade, já estaria desintegrada devido ao tempo. No entanto, isso é mera especulação. O destino da Arca da Aliança permanece, para muitos, um dos mistérios mais fascinantes e, talvez, insolúveis da antiguidade. Agora, mudamos nosso foco para outro enigma intrigante: onde está o túmulo de Cleópatra? A localização do túmulo da última rainha do Egito tem sido um mistério por mais de 2.000 anos, e continua a ser uma fonte de fascinação para arqueólogos entusiastas da história. Cleópatra, uma das figuras mais icônicas da história, famosa por sua inteligência e beleza, além de seus relacionamentos com dois dos homens mais poderosos de Roma, Júlio César e Marco Antônio, teve uma vida cercada de intriga, poder e tragédia.
Após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra pelas forças de Otaviano, Cleópatra teria tirado a própria vida em 30 a.C., segundo relatos, usando o veneno de uma serpente, a lendária áspide. Contudo, o que ocorreu após sua morte ainda está envolto em mistério. Alguns historiadores acreditam que ela foi sepultada em um túmulo magnificente junto de Marco Antônio, em algum lugar próximo a Alexandria. Outros especulam que seu túmulo possa estar perdido sob as ruínas submersas de antigos templos, engolidos pelo Mediterrâneo após desastres naturais. Em 30 a.C., após ser capturada pelo futuro imperador romano Otávio, Cleópatra decidiu acabar com sua vida de uma maneira que se tornaria lendária. De acordo com relatos históricos, ela provocou sua morte ao ser mordida por uma cobra venenosa, a famosa áspide. Plutarco, um dos maiores historiadores da época, narra que Cleópatra foi sepultada junto de Marco Antônio em um esplêndido mausoléu próximo a um templo dedicado à deusa egípcia Ísis. No entanto, a localização exata desse túmulo tem sido um dos maiores enigmas da história. Nos últimos 15 anos, a arqueóloga Kathleen Martinez e sua equipe têm explorado o sítio de Taposiris Magna, localizado a cerca de 31 quilômetros de Alexandria. Eles encontraram moedas e outros artefatos do período de Cleópatra, mas, até o momento, nenhum vestígio de seu túmulo. Embora Martinez tenha esperança de que o túmulo possa estar naquele local, a maioria dos arqueólogos acredita que Cleópatra foi enterrada perto de seu palácio, que se situava em Alexandria. Infelizmente, essa área agora está submersa sob o mar Mediterrâneo, após desastres naturais que afundaram parte da antiga cidade. Mesmo que o túmulo não esteja debaixo d'água, é possível que ele tenha sido destruído ou soterrado sob a moderna Alexandria. Atualmente, não existem planos de explorar o possível túmulo submerso, e apesar de várias tentativas passadas de investigar o palácio de Cleópatra, nenhuma evidência significativa foi encontrada. Assim, o enigma sobre o local de descanso da última rainha do Egito pode nunca ser resolvido. Contudo, quem sabe, em algum lugar do mundo, um jovem arqueólogo esteja se preparando para dedicar sua vida a essa descoberta, que, se realizada, certamente mudaria a maneira como vemos a história antiga. Agora, uma questão intrigante surge em como a vida na Terra terminará. A vida na Terra é uma força notavelmente resistente, com os primeiros organismos surgindo há cerca de 4 bilhões de anos, quando o planeta ainda era bombardeado por rochas espaciais. Ao longo de sua longa história, a Terra enfrentou diversos desastres, incluindo explosões de supernovas, impactos de asteroides, grandes erupções vulcânicas e mudanças climáticas drásticas, todos causando extinções em massa. No entanto, a vida sempre encontrou maneiras de se recuperar, evoluindo novas espécies e adaptando-se às condições adversas. Então, o que seria necessário para erradicar todas as formas de vida na Terra de forma definitiva? Um evento catastrófico de grande escala, como o impacto de um asteroide, poderia desempenhar um papel crucial nisso. Um exemplo é o impacto de um asteroide do tamanho de uma cidade há 66 milhões de anos, que levou à extinção dos dinossauros e de muitas outras espécies. Sem esse evento, os dinossauros poderiam ter continuado a dominar o planeta, e nós, humanos, talvez não estivéssemos aqui. Um impacto de asteroide semelhante hoje seria devastador para a humanidade e muitas outras formas de vida, embora a NASA estime que isso não deve ocorrer nos próximos 100 milhões de anos. Outra ameaça seria a desoxigenação, que é a diminuição do oxigênio atmosférico. Se os níveis de oxigênio na Terra caírem drasticamente, muitas formas de vida não conseguiriam sobreviver. Esse processo poderia ser causado por atividades humanas, como a queima excessiva de combustíveis fósseis e desmatamento, que prejudicam a capacidade dos oceanos e das florestas de produzir oxigênio. Além desses cenários, existem outras ameaças potenciais, como mudanças climáticas extremas, pandemias de grande escala e a degradação ambiental, que também podem representar riscos sérios para a continuidade da vida na Terra. A pesquisa e a compreensão desses riscos são essenciais para garantir a sobrevivência a longo prazo das formas de vida no nosso planeta. A extinção em massa que ocorreu há cerca de 2,5 bilhões de anos, conhecida como o Grande Evento de Oxidação, teve um impacto significativo na vida na Terra. Esse evento foi crucial para a formação da atmosfera rica em oxigênio que sustenta a vida hoje. No entanto, à medida que o supercontinente da época se cobriu de gelo, as condições climáticas extremas levaram a uma drástica queda nos níveis de oxigênio atmosférico. A alteração nas camadas dos oceanos e a diminuição da concentração de oxigênio contribuíram para a extinção de mais de 80% das espécies marinhas durante essa época. Hoje, cientistas alertam que mudanças climáticas semelhantes estão ocorrendo, com um impacto preocupante sobre os níveis de oxigênio nos oceanos. A poluição e o aquecimento global estão prejudicando os ecossistemas marinhos e diminuindo a quantidade de oxigênio disponível na água, o que pode levar a uma extinção em massa de espécies marinhas. Se essa tendência continuar, há o risco de que os níveis de oxigênio na Terra possam cair a um ponto crítico que comprometa a sobrevivência da vida humana. Além dessa ameaça, outra preocupação é a possibilidade de uma explosão de raios gama. Esses eventos são explosões extremamente poderosas e energéticas que ocorrem em galáxias distantes e têm o potencial de liberar radiação intensa.
Se uma explosão de raios gama ocorresse relativamente próxima da Terra, a radiação poderia destruir a camada de ozônio, expondo o planeta a níveis perigosos de radiação ultravioleta e afetando gravemente a vida na Terra. Estas são algumas das ameaças que poderiam impactar a continuidade da vida no nosso planeta, e entender essas possibilidades é crucial para nossa preparação e proteção futuras. À medida que o Sol envelhece, ele libera cada vez mais energia. Eventualmente, a Terra alcançará um ponto crítico em que o dióxido de carbono na atmosfera começará a se decompor. Como as plantas dependem da fotossíntese para sobreviver, sua morte causará uma cascata de eventos que afetará a vida na Terra. Sem as plantas, a atmosfera rica em oxigênio que sustenta a vida humana e animal não será mantida, tornando a sobrevivência impossível para muitas formas de vida. Embora os pesquisadores estejam certos de que esse evento ocorrerá, a boa notícia é que ainda temos cerca de 1 bilhão de anos para nos prepararmos para isso. Este é apenas um vislumbre das milhões de maravilhas e mistérios que nosso mundo e o universo têm a oferecer. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se desejar que exploremos mais sobre os enigmas e maravilhas da Terra e além, deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Agradecemos por assistir e esperamos que este vídeo tenha oferecido uma nova perspectiva sobre o que nos cerca. Às vezes, ficamos tão focados nas preocupações diárias que esquecemos de apreciar as pequenas maravilhas ao nosso redor. Obrigado por assistir e, como sempre, nos vemos no próximo vídeo.